Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral desta semana é o caminho difícil. Você já trilhou algum caminho difícil? E você parou para pensar por que você teve que trilhar este caminho difícil? Muitas vezes, as dificuldades que nós temos em nossas vidas, elas são fruto de nossas decisões. Alguns caminhos difíceis que nós trilhamos são consequências daquilo que nós decidimos anteriormente. O nosso estudo desta semana concentra-se ainda no livro de Isaías, o profeta. E como verso para memorizar, nós temos Isaías 18:17, onde lemos: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Judá. A ele aguardarei. Já vimos que na história do rei Acaz, ele rejeitou a ajuda de Deus para se livrar de seus inimigos. O povo de Israel sofreu consequências da má decisão de seu rei. O que eles não queriam aprender da maneira fácil, eles tinham que aprender agora da maneira mais difícil. E nós vamos ver no decorrer desse estudo o que acontece com algumas decisões que nós tomamos. A palavra de Deus, ela se cumpre sempre. Algumas vezes nós sofremos consequências da nossa desobediência. O povo de Deus na história muitas vezes ficou acuado, mas jamais destruído. Deus sempre tem misericórdia e estende sua mão para o seu povo. Mas o que devemos fazer em algumas situações como estas? Temer ao Senhor, de acordo com Isaías 18:11-15, e não crer em mentiras humanas. A palavra de Deus sempre se cumpre. A profecia de Isaías 7:14-16, ela foi cumprida. Nós lemos aqui em Isaías 7:16 o seguinte: Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Esta era uma profecia de advertência do Senhor, e ela se cumpriu. Em 734 a.C., a palavra de Deus predisse que antes da criança que ia nascer pudesse falar claramente e antes que ele tivesse a capacidade de distinguir por si mesmo entre o bem e o mal, os reinos de Israel e da Síria não existiriam mais. Era simplesmente apenas o rei confiar na palavra de Deus. 2 anos depois, em 732 a.C., quando o filho de Isaías tinha pouco mais de 1 ano de idade, ele estava ainda balbuciando suas primeiras palavras, a Síria foi conquistada e absorvida pelo Império Assírio. 12 anos depois, em 722 a.C., quando a criança tinha a capacidade da escolha, o reino de Israel foi completamente arrasado por Salmanasar V e o seu povo foi deportado para a Mesopotâmia e para a Média, cumprindo-se então a profecia predita pelo Senhor em 2 Reis 17:3-6. Então chegamos à conclusão de que tudo que o povo de Judá sofreu foram consequências previstas, consequências dos seus pecados, consequências da desobediência, das suas próprias escolhas. Isaías 7:17 diz o seguinte: Porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. A mensagem de Deus era que ele destruiria os reinos de Israel e da Síria, sem a necessidade de Acaz fazer absolutamente nada. No entanto, Acaz não só desobedeceu, aliando-se com a Síria, inclusive pagando propina e suborno, como também adorou os deuses da Síria, acreditando que eles eram mais poderosos do que o próprio Deus dos céus. Este foi o grande erro, e por isso seguiu-se a ruína da nação judaica e a ruína também do rei.
mas houve ainda a misericórdia de Deus. Por esta razão, Deus enviou contra Judá o Egito e a Síria. Houve pragas de moscas e abelhas, usando a Síria como uma faca alugada para devastar o reino de Judá. Isso não precisaria ter acontecido, se tão somente o rei e o povo obedecessem a Deus. Estas são as consequências de confiar nas pessoas em momentos em que devemos confiar apenas em Deus. Salmo 146, verso 3. E ainda em Isaías, capítulo 8, verso 8, tem uma profecia maravilhosa. Deus profetizou que haveria de nascer um menino com o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou seja, o Senhor estava dizendo: não temas, eu estarei convosco, eu estou com vocês. Deus pediu a Isaías que escrevesse o nome de seu filho diante de testemunhas, mesmo antes de ser concebido. Como seu outro filho, Seá-Jesube, esta criança seria um sinal, pois seu nome, Maré-Halá-Rasbás, significa apressando-se ao despojo. O que significaria isso? Foi o aviso da rápida conquista da Síria dos territórios da Síria e de Israel. No entanto, Pileser III não parou por aí, mas como uma torrente de águas impetuosas, também varreu o território de Judá. O povo de Deus sofreu o que não precisaria ter sofrido, se tão somente obedecesse ao Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia, só permitiu que o ataque chegasse à garganta, sem arrasar completamente Judá. O remanescente foi salvo. Deus protegeu o seu povo, mesmo eles estando em desobediência. E é exatamente isso que acontece conosco. Algumas vezes nós somos tão desobedientes, somos tão teimosos, e Deus, em sua infinita misericórdia, nos protege e nos ensina o caminho de volta. Veja o que esta escritora americana, considerada até uma profetisa moderna, autora de mais de 100 livros, fala sobre este assunto. Ela diz o seguinte, no livro Profetas e Reis, página 169, mas em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Deus tinha ainda um povo fiel, um pouco que era considerado remanescente. Era para estes que Isaías e Miqueias e seus associados olhavam com esperança ao verem a ruína operada durante os últimos anos do rei Acaz. Mesmo com toda a destruição do território de Judá, havia ali algumas pessoas fiéis a Deus. Seu santuário fora fechado, mas aqueles fiéis foram assegurados. Deus é conosco, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro, então Ele vos será santuário. Se tivermos que temer alguma coisa, devemos temer unicamente a Deus. Esse temor não é que nós tenhamos Deus como um tirano, como um violento, mas temor no sentido do respeito, da santidade e grandeza de Deus. E por que é tão importante temer ao Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Isaías 8,13, nós também lemos: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Isaías foi advertido a não fazer o que a maioria das pessoas faz, nem ter medo do que a maioria tem medo, nem temer o que a maioria mais teme. Nós devemos temer a Deus. A quem devemos santificar? Ou seja, obedecer, temer e respeitar, e até mesmo ter medo dele, é a Deus. No versículo 13, capítulo 8 de Isaías, tem esse ensinamento. O verdadeiro medo de Deus significa que você o reconhece como o poder supremo do universo. Se ele estiver do seu lado, ninguém mais pode tocá-lo sem a permissão dele. Se ele está contra você, porque você se rebelou contra ele,
Você deveria ter, aí que deveria ter medo de Deus. Mas nós nos rebelamos contra Deus, seguimos nossos próprios caminhos e nada tememos. Aí as consequências chegam, a conta chega, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda assim estende a sua mão. E sobre este assunto, a escritora americana Ellen, autora de mais de 100 livros, considerada a profetisa moderna, ela diz o seguinte no livro Primeiros Escritos, página 60: nossa mente precisa fixar-se em Deus e não devemos temer o temor dos ímpios, isto é, temer o que temem e reverenciar o que reverenciam. Antes devemos ser esforçados e animosos em prol da verdade. Se nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus procurando inventar alguma nova maneira de molestar-nos e destruir-nos. E veríamos também anjos de Deus guardando-nos do poder daqueles, pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel, estão sempre sobre nós, para o nosso bem, e protege e salva o seu povo, se este nele puser a confiança. E a Bíblia nos ensina que não temos nada a temer quando tememos a Deus. Isaías 8,19 diz o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chirleiam e murmuram, porventura não consultará o povo de Deus ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Infelizmente, ainda tem pessoas que leem a Bíblia. A Bíblia condena essa consulta aos mortos, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. E muitas pessoas consultam ainda esse tipo de prática religiosa, recebendo cartas, segundo eles, de pessoas que já morreram. Mas isso não encontra base nenhuma na Bíblia. Existe na nossa sociedade, mas não tem base bíblica. Se você quiser de fato seguir a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos que entender que só Deus sabe o futuro. A religião de Acais, o rei mau, era baseada na idolatria, na adivinhação e adoração dos mortos. Tudo isso era abertamente contrário à lei e ao testemunho ordenado por Deus, e inclusive é contra a sua própria palavra. Mas esse tipo de crença não está morta. Embora não se destine hoje a adorar ídolos abertamente, o espiritualismo, a bruxaria moderna e a nova era têm permeado em nossa cultura de crenças sobre os mortos que se comunicam com os vivos e decidem ou adivinham seu futuro. Com base na Bíblia, devemos rejeitar firmemente essas mentiras sutis. Afastar-se deles é uma questão de lealdade a Deus. E nós concluímos esse estudo de hoje entendendo que seguir os conselhos da Bíblia, da Palavra de Deus, é uma questão de sabedoria. Se quisermos colher bons frutos em nossas vidas, devemos então plantar a nossa fé, nossa segurança na Palavra de Deus.